70% das pessoas com mais de 50 anos estão cometendo esse erro grave ao treinar as pernas em casa. Eu sei que isso pode soar alarmante, mas esse é um número que reuni após centenas de consultas com pacientes mais velhos, de ex-atletas aposentados a donas de casa comuns. Quase todos compartilhavam a mesma crença. Se continuassem caminhando, subindo escadas e se mantendo ativos, suas pernas continuariam fortes. Mas então, começaram as dores no joelho. As panturrilhas ficaram rígidas. O equilíbrio começou a falhar. Alguns até caíram no banheiro apenas ao girar muito rápido. Um paciente uma vez me disse: "Doutor, eu caminho todas as manhãs. Por que dói mais quanto mais eu ando?" Eu entendo, porque eu também pensava da mesma forma. Acreditava que qualquer movimento era um bom movimento. Mas, quando completei 48 anos, meus joelhos começaram a dar sinais, não altos, mas persistentes. Cada vez que eu subia escadas, sentia como se os músculos estivessem sendo puxados aos poucos. Foi aí que me aprofundei na ciência e descobri: não é o movimento o problema. É o tipo errado de movimento. Treinar com intensidade demais, trabalhar os músculos errados, pular o aquecimento, essas coisas pequenas são exatamente o que causam grandes lesões em pessoas com mais de 50 anos. Tudo mudou quando conheci uma equipe de fisioterapeutas no Japão. Eles estavam ajudando pacientes idosos a treinar com um método muito específico: exercícios isométricos, ou seja, contração muscular estática, sem necessidade de movimentos rápidos, sem força física extrema, sem sobrecarregar as articulações. Basta manter a posição certa por alguns segundos e os resultados podem aparecer em poucos dias. Desde então, tenho usado esse método com meus pacientes e hoje quero compartilhar com você 5 exercícios isométricos simples que você pode fazer aí mesmo na sua casa, sem equipamentos caros. Vamos começar pela base: abdômen, coxas, ombros, braços e depois alcançar grupos musculares menores, mas essenciais, como pulsos e dedos. Porque um corpo forte não é feito apenas de pernas firmes, mas também de mãos estáveis, abdômen forte e boa postura. Exercício 1. Prancha. Mantenha o corpo reto apoiado nos cotovelos. Esse é sempre o primeiro exercício que ensino. Não porque seja o mais fácil, mas porque é incrivelmente eficaz, especialmente para o core, os músculos que estabilizam todo o corpo, do caminhar ao equilíbrio. Como fazer? 1. Coloque um colchonete no chão e deite-se de bruços. 2. Posicione os cotovelos diretamente abaixo dos ombros, antebraços no chão e palmas relaxadas. 3. Apoie os dedos dos pés no chão e eleve o corpo, formando uma linha reta da cabeça aos calcanhares. 4. Contraia suavemente o abdômen e os glúteos, evite que as costas afundem ou que os quadris fiquem elevados. 5. Mantenha por 20 segundos, ou apenas 10 segundos se estiver começando. 6. Descanse por 15 segundos e repita por 3 séries. Dica para iniciantes: se estiver muito difícil, comece com os joelhos no chão em vez dos dedos dos pés. Você ainda ativará o core de forma eficaz e manterá o exercício mais leve. Exercício 2. Agachamento na parede. Como sentar em uma cadeira invisível. Se seus joelhos estão fracos ou suas pernas ficam cansadas ao ficar em pé por muito tempo, esse exercício é como um remédio natural, que pode te ajudar a recuperar a força, sem nunca precisar pisar numa academia. Ele trabalha diretamente as coxas e os glúteos, oferecendo aos joelhos o suporte que eles precisam de forma segura e eficaz. Como fazer? 1. Fique de costas com as costas bem apoiadas contra uma parede. 2. Posicione os pés afastados na largura dos ombros, um pouco à frente da parede. 3. Deslize lentamente para baixo, até que suas coxas fiquem quase paralelas ao chão, como se estivesse sentado numa cadeira invisível. 4. Mantenha as costas pressionadas firmemente contra a parede. Nada de curvar-se. 5.
Segure essa posição por 20 a 30 segundos, respirando de forma estável. 6. Suba devagar, descanse por 15 segundos e repita 2 a 3 vezes. Dica importante: certifique-se de que os joelhos não ultrapassem a linha dos dedos dos pés. Isso protege as articulações dos joelhos contra a pressão desnecessária e ajuda a prevenir lesões. Exercício 3. Elevação de pernas. Sustentada. Fortaleça o core para os movimentos do dia a dia. Este é um dos meus exercícios favoritos para fortalecer a parte inferior do abdômen e os músculos frontais da coxa. Ajuda os pacientes a levantar as pernas com mais facilidade, seja para subir um meio fio ou simplesmente levantar-se de uma cadeira. Como fazer? 1. Deite-se de costas sobre um colchonete com as pernas estendidas. 2. Levante suavemente as duas pernas, formando um ângulo de aproximadamente 30 graus com o chão. 3. Mantenha essa posição por 15 a 20 segundos, respirando de forma estável. 4. Abaixe as pernas lentamente e com controle. 5. Descanse por 10 a 15 segundos e repita 2 a 3 vezes. Variação mais fácil. Levante uma perna de cada vez, alternando os lados. Isso reduz a tensão na região lombar. Ideal se você está apenas começando. Exercício 4. Flexão na parede sustentada. A flexão do adulto inteligente. Gosto de chamar este exercício de a flexão para pessoas inteligentes. Sabe por quê? Porque você não precisa se deitar no chão, não precisa sustentar todo o peso do corpo. E ainda assim, consegue ativar a parte superior inteira, ombros, peitoral e braços. É o movimento ideal para adultos mais velhos, especialmente se você percebe que seus braços estão mais fracos, ou se levantar objetos ou alcançar algo acima da cabeça se tornou cansativo. Já vi pacientes que depois de apenas uma semana praticando este exercício, conseguiram abrir portas de carros ou carregar sacolas pesadas sem pedir ajuda. Como fazer? 1. Fique em pé de frente para uma parede, a cerca de 1 passo de distância. 2. Coloque as duas mãos espalmadas na parede, na altura dos ombros e afastadas na largura dos ombros. 3. Mantenha os braços estendidos e as palmas pressionadas firmemente contra a parede. 4. Dobre lentamente os cotovelos, inclinando o corpo em direção à parede, como se fosse fazer uma flexão, mas sem encostar o peito na parede. 5. Mantenha a posição na metade do caminho por 15 a 30 segundos, ativando suavemente os músculos do peito e dos ombros. 6. Em seguida, empurre-se de volta para a posição inicial. 7. Descanse por 15 segundos e repita por 2 a 3 séries. Dicas importantes. Contraia levemente o abdômen para proteger a lombar. Evite arquear a coluna. Se seus pulsos forem sensíveis, coloque uma toalha pequena sob as mãos ou use luvas de treino para dar mais apoio. Exercício 5. Contração dos glúteos em pé. Fortaleça seu equilíbrio a partir do core. Você sabia que os glúteos, músculos dos glúteos, desempenham um papel essencial no equilíbrio, na postura e até na forma como você caminha com segurança e confiança? Quando esses músculos estão fracos, você pode se sentir instável ao girar, sofrer com dores na lombar por ficar muito tempo em pé e, o mais preocupante, aumentar significativamente o risco de quedas. Para quem tem mais de 50 anos, isso é uma questão séria. A boa notícia? Basta um exercício simples, feito em pé, para ajudar a restaurar a força desse grupo muscular vital. Como fazer? 1. Fique em pé, com os pés afastados na largura do quadril e os joelhos levemente flexionados. 2. Agora contraia os glúteos. Imagine que está segurando uma moeda entre eles. 3. Mantenha essa contração firme por 10 a 20 segundos, mantendo a parte superior do corpo relaxada. 4. Solte a contração com cuidado. 5. Repita 5 vezes. Dica avançada. Quando estiver mais confortável, tente fazer o exercício apoiado apenas em uma perna. Toque levemente uma parede ou cadeira para manter o equilíbrio.
Essa variação também ativa os estabilizadores do quadril e músculos de suporte do tornozelo, proporcionando mais controle e coordenação. Lembre-se disto. Não treine para se esgotar. Treine para se restaurar. Quero fazer uma pausa aqui e enfatizar esse ponto, porque muitas pessoas com mais de 50 anos ainda são limitadas por um equívoco comum. Acreditar que o exercício só funciona se for intenso, que é preciso suar, se esforçar ao máximo ou se sentir completamente exausto para ter resultado. Mas a verdade é exatamente o oposto. Para um corpo em processo de envelhecimento, o segredo não é a intensidade, é a consistência, a técnica correta e a moderação. Treine devagar, mas com regularidade. Treine o suficiente, mas treine com frequência. Treine para ativar, não para esgotar. Deixe o exercício se tornar parte natural da sua rotina diária, assim como escovar os dentes ou beber água morna pela manhã. Por que o treinamento isométrico funciona tão bem? Para quem tem mais de 50 anos, você pode estar se perguntando: por que não apenas caminhar, pedalar ou levantar pesos leves? Por que essas posições estáticas? A resposta é: os exercícios isométricos são perfeitamente adaptados às necessidades dos adultos mais velhos. Movimento mínimo, menor pressão sobre as articulações. Contração muscular estática. Ativa músculos estabilizadores profundos, melhorando a postura e a resistência. Pode ser feito a qualquer hora, em qualquer lugar, sem equipamento, sem academia, sem personal. Um estudo publicado no Journal of Aging and Physical Activity mostrou que apenas 3 semanas de treinamento isométrico constante resultaram em melhorias visíveis na força muscular, estabilidade das articulações e equilíbrio em pessoas com mais de 60 anos. E o mais importante, ninguém desistiu no meio do caminho, porque não doía. Não era desgastante, simplesmente funcionava. Já passamos por 5 exercícios para o corpo inteiro, trabalhando abdômen, pernas, costas, ombros e glúteos, grupos musculares essenciais para os movimentos do dia a dia. E o melhor de tudo? Você pode fazê-los em casa, em poucos minutos por dia. E se ainda estiver se perguntando, será que eu realmente consigo fazer isso? Deixe-me lembrar você de algo que sempre digo aos meus pacientes. Você não precisa ser perfeito, só precisa começar. Ainda me lembro de uma paciente. Helen, 68 anos, pequena e de fala suave. Ela escorregou no banheiro ao se abaixar para pegar uma toalha. Depois dessa queda, ela perdeu a confiança no próprio corpo. Parou de ir à feira sozinha. Só sentava em cadeiras com apoio de braço, e toda vez que saía de casa, olhava para o chão, como se tivesse medo de que ele fosse engoli-la. Então, começamos a treinar juntas, sem máquinas, sem pressão. Apenas 10 a 15 minutos por sessão, com os mesmos exercícios isométricos que compartilhei com você neste vídeo. Depois de 3 semanas, Helen me olhou com um sorriso radiante e disse: Doutor, caminhei no parque, sem segurar na mão de ninguém. E naquele momento percebi, não eram apenas os músculos dela que haviam se recuperado. A confiança também voltou. O que vem agora? Como manter e cultivar esse hábito? Se você chegou até aqui, acredito que não está apenas buscando exercícios. Você está em busca de um estilo de vida mais forte, mais saudável e mais equilibrado. Então, antes de encerrarmos, aqui vão algumas dicas práticas que você pode aplicar ainda hoje. 1. Crie uma rotina simples, sem pressão. Apenas escolha um horário do dia que funcione para você. Manhã, meio-dia ou fim da tarde. Só 10 minutos por dia já são suficientes. Se estiver com pouco tempo, divida em 2 sessões de 5 minutos. Vincule o hábito a algo que você já faz. Alongue-se enquanto a chaleira esquenta, depois de escovar os dentes ou antes do jantar. 2. Sempre faça um aquecimento leve. Antes de começar, alguns movimentos fáceis, como rotações de ombros,
círculos com os punhos ou flexões suaves de joelhos. Apenas 2 minutos já são suficientes para despertar o corpo, soltar as articulações e tornar os exercícios mais seguros e confortáveis. 3. Ouça seu corpo. Não force. Quando houver dor, suas pernas estão tremendo durante o agachamento na parede? Faça uma pausa. Tudo bem. Suas costas estão rígidas durante a prancha? Tente a versão com os joelhos apoiados. Sentiu dor aguda ao contrair um músculo? Pare imediatamente e procure seu médico. Não há vergonha em descansar. Descanso também faz parte do progresso. E seu corpo, especialmente depois dos 50, merece ser tratado com cuidado e gentileza. Não esqueça o papel da nutrição. Quero tocar rapidamente em um ponto que muitos ignoram quando o assunto é força e recuperação: a alimentação. Depois dos 50, o corpo tem mais dificuldade para sintetizar proteínas. Por isso, para que seus músculos se recuperem bem, é essencial ingerir proteína e vitaminas do complexo B. Sugestões simples: consuma mais ovos, peixe, soja e frango magro. Beba água morna para se manter hidratado. A desidratação pode causar cãibras e rigidez muscular. Se você sente dor nas articulações ou tem osteoporose, considere adicionar colágeno, cálcio e vitamina D à sua dieta. Não precisa mudar tudo de uma vez. Basta adicionar um pouco a cada refeição. Mudança sustentável não exige exagero, exige consistência. O progresso vem da paciência, não da perfeição. Se hoje você segura uma prancha por 12 segundos, talvez amanhã consiga 13. Se hoje seus braços tremem durante a flexão na parede, em alguns dias você pode se sentir firme como uma rocha. Já tive pacientes que começaram com apenas 2 exercícios básicos e depois de 6 semanas, faziam todos os 5 com confiança. Ninguém começa perfeito, mas qualquer pessoa que continua verá algo incrível. E se você ainda estiver se perguntando, será que já é tarde demais para mim? A resposta é, com certeza não. Já guiei pessoas com 60, 70, até 82 anos. Algumas tinham ossos fraturados, outras, paralisia parcial. Mas todas se recuperaram. Não porque eram fortes desde o início, mas porque continuaram em frente, um passo de cada vez, todos os dias. Exercícios isométricos não exigem velocidade, não exigem talento, só exigem compromisso. Comece hoje. E agora, o que fazer a seguir? Escolha 2 dos 5 exercícios que você mais gostou. Experimente agora mesmo, na sala ou perto da pia da cozinha. Cole um bilhetinho no espelho com a frase: "Estou treinando para o eu de amanhã." E se puder, mande uma mensagem para alguém querido e compartilhe esses exercícios com ele ou ela. Porque às vezes, ter alguém ao seu lado nessa jornada se torna a maior motivação de todas. Resumo rápido de 5 exercícios isométricos que você pode fazer em casa. Não precisa de academia, não precisa de equipamentos caros. Só você e de 5 a 10 minutos por dia. Prancha, plank, mantenha o corpo reto apoiado nos cotovelos. Fortalece o core, reduz dores nas costas, melhora o equilíbrio. Agachamento na parede, wall sit, posição de sentar encostado na parede. Aumenta a força nas pernas, estabiliza os joelhos, ajuda a ficar em pé com firmeza. Elevação de pernas sustentada. Deitado, mantenha as pernas elevadas. Ativa os abdominais inferiores e coxas, apoia os movimentos do dia a dia. Pressão contra a parede, mãos empurrando a parede e mantendo. Fortalece ombros, braços e peito. Melhora a capacidade de levantar objetos leves. Contração dos glúteos em pé. Aumenta a força dos glúteos, melhora a postura e reduz o risco de quedas. Você não precisa fazer todos os exercícios de uma vez. Escolha aquele com o qual se sente mais confortável para começar. Depois, adicione um novo exercício a cada semana. É assim que normalmente guio meus pacientes. Semanas 1 a 2. Pratique 2 exercícios, 2, 3 séries cada. Semanas 3, 4. Adicione o terceiro exercício, reduza o tempo de descanso entre as séries.
Após um mês, você pode realizar os 5 exercícios seguidos como um leve aquecimento matinal. O que você vai sentir após 7 a 10 dias? Eu não prometo milagres, mas prometo uma coisa real. Você vai sentir seu corpo mais responsivo, menos cansaço ao ficar muito tempo em pé ou andar muito, mais confiança nos pequenos movimentos, abaixar para pegar algo, girar o corpo, subir escadas. E às vezes, a mudança mais visível não está nos músculos, mas no olhar no espelho. Um olhar firme, decidido, de quem não deixa a idade determinar seus limites. Meu conselho final, do coração de um fisioterapeuta que já atendeu milhares de pessoas com mais de 50 anos. Escolha a perseverança em vez da perfeição. Se você perdeu um dia, não se culpe, volte amanhã. Se não viu resultados imediatos, não desista, porque a verdadeira mudança vem de 30 pequenos passos, não de um grande salto. Se você conhece alguém que também está enfraquecendo, com dificuldade para andar, compartilhe este vídeo com ele. Talvez você seja a inspiração que ele, precisa para se levantar. E agora peço uma coisinha. Se este vídeo foi útil para você, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos e familiares. Clique em inscrever-se para não perder novos vídeos sobre recuperação da mobilidade, dicas de nutrição e cuidados com a saúde após os 50 anos. Comente abaixo se quiser que eu faça um vídeo explicativo para cada exercício. Eu sempre leio e respondo aos comentários. Vamos começar hoje. Só 5 minutos, aí mesmo, na sua sala. Não para malhar, mas para viver com mais movimento, com mais saúde, com mais liberdade. Eu sou o Dr. James Walker. Obrigado pela confiança. Desejo a você muita saúde e energia em cada movimento. Nos vemos no próximo vídeo.